eu tenho por hábito não fazer as apresentações dos profissionais, porque, como profissional, eu gosto muito de falar das minhas competências. Eu percebo que eu tenho mais intimidade para falar das minhas competências do que dizem por aí. Então, eu já anunciei, obviamente, né? Já anunciei você, a atual superintendente de saúde mental aqui da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e gostaria muito que você pudesse se apresentar para nós, por favor. Bom, olá a todos. É uma alegria grande poder participar de um debate de uma plataforma que o pouco que eu já ouvi, né, achei extremamente necessária, pertinente, que a gente precisa repercutir e mais, linkar em estruturas de projeto que façam, que de fato construam uma rede de proteção, né, para os nossos jovens, para a nossa população do Rio de Janeiro. Eu sou médico psiquiatra, formado pela UF, sou psiquiatra pela UERJ, fiz cursos de gestão na INSP, de psiquiatria social, enfim. Na verdade, eu não tenho currículo acadêmico que seja muito marcante. Eu tenho uma experiência de gestão do SUS. Eu sou um gestor do SUS, atuei em vários cantos, já atuei na atenção primária, já fui diretor do hospital, enfim. E, atualmente, eu me encontro carregado de estar lá com uma equipe muito generosa, muito interessante, em tocar a Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Essa, na verdade, tem sido a principal tônica. Eu atuo também como psiquiatra clínico, tenho consultório, inclusive minha base é em Niterói, né, na prática clínica. Mas trabalho há anos como um gestor do SUS, pensando como construir, como fortalecer um projeto que eu entendo que é de extrema importância para a população, é uma rede de proteção dos brasileiros em tempos tão sombrios, né? O Sérgio Arouca dizia que era o grande avanço civilizatório da Constituição de 88, foi o nascimento do Sistema Único de Saúde. E a gente precisa apostar mais nele, a gente precisa investir e garantir que ele seja bom para nós mesmos, para a nossa família, para todos os brasileiros, para todo mundo. Então, a gente quer qualidade. Você estava falando sobre currículo, né, digamos assim, currículo acadêmico. Eu sempre falo, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo que os títulos, eles são importantíssimos, né? Eu sou doutora, sou pós-doutora, sou isso, sou aquilo. Isso são títulos, e só títulos. Porque, na verdade, eu falo, e eu vou repetir sempre, os meus verdadeiros mestres, eles estão dentro do consultório. A cada dia, a cada hora, a minha especialização, né, nós somos especialistas em gente. Nós somos especialistas em gente. E a gente só aprende com gente. A gente só aprende nesse contato. E meus grandes mestres estão dentro do consultório. A minha grande formação humana, intelectual, para o exercício de excelência da minha profissão, está ali dentro do consultório. Eu sou grata a cada um deles. Meu grande título, o meu título que eu mesmo me atribuo, é o título de um ser humano que tem uma escuta para outro ser humano. Por isso que sempre que eu me apresento, eu nunca falo em títulos. Eu sempre falo, eu tenho 35 anos de experiência, e somente isso fala por mim. Somente isso fala por mim. Eu entendo, né, que somente isso fala por mim. Só um comentário sobre isso. Eu não fiquei, desde que eu me formei, eu não fiquei um dia sem o exercício clínico no consultório. Eu costumo dizer que os meus clientes cuidam de mim. Na verdade, assim, é o processo que você vai crescendo como cidadão, como pessoa, intelectualmente, porque tudo é instigante, faz pensar e produz uma resposta que a gente nem conhece, né? A gente vai construindo ali Exatamente. No quentinho da clínica, né? É ali que as coisas, de fato, vão sendo gestadas para a nossa formação. Exatamente. No dia a dia,
né? No dia a dia, vários mestres, vários professores, as alternativas que cada indivíduo traz, problemas idênticos estaria, né, no seu contexto, não no seu conteúdo, né? As alternativas, a criatividade, as saídas, as formas de ver são assim, elas não existe uma resposta universal a nada. E isso eu acho encantador. Isso eu acho encantador. É importante, a gente traz para a nossa vida, a gente leva enquanto sugestão para a vida do outro, que às vezes se vê em conflito, um conflito absoluto, perdido, né? E aí a gente se lembra, nossa, tem essa alternativa, tem aquela. Eu acho muito bacana isso. E isso realmente não está no banco da faculdade, não está no banco das pós, não está. É tão criativo e tão formidável que não está lá. Essa trajetória de trabalhar na gestão do SUS faz com que a gente pense a cidade, né? A cidade plural, um Rio de Janeiro caminha para 7 milhões de habitantes, com tantas disparidades, com uma diferença de concentração de renda absurda, com bolsões de violência e, sobretudo, uma população vulnerável que, de alguma maneira, representa, para quem pensa o futuro da cidade, as políticas públicas, um paradoxo, um enorme desafio, porque nós não construímos, ao longo das últimas décadas, dispositivos de cuidado para pessoas fragilizadas. Nós temos pouquíssima estrutura, e aí eu falo de estrutura não só de equipamentos, né, mas mais no conceito de dispositivos, de pessoas treinadas, ideias ou formas de lidar, por exemplo, com os idosos. Nós não temos uma perspectiva de acompanhamento da adolescência. Eu me recordo que a Madeleine Albright, quando ministra do interior da França de Mitterrand, chamou a atenção que, naquele fim do século XX, faltava ao Estado desenvolver certas profissões, ou certos afazeres, que iriam acompanhar a mudança da natureza do trabalho, porque com a automatização e com a troca de postos de trabalho por vários processos, abrem mão de mão de obra extensa, além da produção de uma massa de pessoas sem inserção no mercado de trabalho, o Estado teria que ter alguma sensibilidade para acompanhar o desenvolvimento das gerações futuras. E ela falava muito da ideia dos jovens terem uma espécie de monitoria de jovens nos bairros, terem profissionais que estivessem próximos dos jovens, que de alguma maneira interagissem, soubessem o nome, acompanhassem os diversos momentos do seu desenvolvimento, para que efetivamente se transformasse num Estado que oferece uma rede protetiva. A grande questão é que parece que a gente vive num período de uma certa anomia, como diria Durkheim. A gente está vivendo um momento da história do Brasil, né, onde é absolutamente inusitado a total disfarçatez com que se lida com o humano, né? Parafraseando o Lula, daria para dizer que nunca antes na história do Brasil, né, se viu um governo tão desconectado e tão destruidor, porque produz uma cadeia de imagens e de mensagens que desagregam. Então, é um pouco o que o Durkheim falava do contexto de anomia entre as várias descrições que o Durkheim faz do suicídio. Esse é um ponto que a gente deveria pensar. O que faz um número enorme de jovens contemporâneos nossos, filhos, sobrinhos, queridos jovens, pensar que não vale a pena viver, que é razoável resumir a vida por conta
de um sofrimento atroz. E que sofrimento atroz é esse que não tem rede protetiva? A gente desconstruiu conexões. Antes de qualquer coisa, antes do repensar a política, porque temos que urgentemente um trabalho a se fazer, a reconstruir um Brasil, é necessário que a gente comece a produzir conexões entre pessoas, instituições, construindo mensagens e organizando um pouco a vida. Não dá para viver em completa anomia. Não dá para não ter nenhuma forma de organizar a vida. Eu diria assim, já sou velhinho, né? E eu participei de vários eventos políticos, por exemplo. Eu fui observando que os eventos políticos, nesse momento, têm um certo cuidado de que não pode ter uma liderança, porque é o coletivo, é o coletivo, é o coletivo, e fica alguma coisa sem direção. Porque, assim, na verdade, não é entender que as massas precisam de um líder, não é um raciocínio simplista, mas é que é necessário que, coletivamente, a gente construa desenhos, direções e lideranças, ainda que elas sejam, num momento é um, no outro momento é outro, mas alguém está puxando a música, alguém está levando dentro de um contexto acordado, assim, concertado entre as pessoas. Né? Isso é uma coisa que preocupa. Mesmo porque quando todos falam juntos, ninguém se ouve. Exatamente. E cada um fala numa direção e coloca pautas as mais, sim, todas importantes, mas será que nós nos encontramos para reivindicar ou para lutar por todas aquelas coisas juntas, tudo naquele momento? Tem alguma coisa na qual a gente perdeu um pouco o fio da meada. E talvez isso tenha, né, inclusive, ensejado esse ciclo autoritário e cínico que nós estamos vivendo. Eu definiria esses anos, né, de tempos cínicos. Entrou num portal aí muito, muito estranho. Né? Muito estranho. Cinza, né? Portal cinza. Eu brinco muito com os meus amigos de que a culpa é de um jogador do Chile, né, o Isla, que hoje é jogador do Flamengo, porque no segundo tempo do jogo Brasil e Chile, ele partiu com a bola, era ele o goleiro. Se ele fizesse o gol, não aconteceria o 7-1. Certo? O 7-1 foi a passagem para uma dimensão onde o Brasil se perdeu. Que, na verdade, é difícil, a gente precisa mesmo rir dos descaminhos que tomamos, porque talvez a nossa geração, né, Fátima, não tenha imaginado que poderia passar por isso. Eu sei que quem viveu os anos 30, né, e quem viveu os anos 40 teve o embate de perto, a guerra de perto. O Brasil sempre teve uma tradição autoritária. O Milor Fernandes dizia que de 30 em 30 anos o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 30 anos. Depois, os anos difíceis da virada dos anos 60 para os 70, mas com tal desfaçatez e assim, com cara de pau absoluta, né? Assim, imaginar. Eu fico pensando isso como exemplo, voltando para o nosso tema. Como exemplo, o que nos preocupa é a dimensão dos nossos jovens. O Rio de Janeiro tem uma taxa de suicídio de 4,5 pessoas por 100 mil habitantes. Ela é uma taxa bem modesta, digamos assim, né? A gente tem países com 18, 20, né, casos de suicídio por 100 mil habitantes. Mas o que chama atenção, né, e o Rio de Janeiro é outra coisa. Quer dizer, no mundo, a gente tem entre 800 e 1 milhão de pessoas notificadas que se matam. Né? Enfim, isso a gente perde, né, pessoas o tempo todo. Mas o Rio de Janeiro não é
um dos lugares mais críticos do Brasil, né? A gente tem experiências diferentes em outros locais. Mas tem seu significado, né? Tem seu significado. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem as mais altas taxas de suicídio do Brasil, mas muito relacionado com a agricultura familiar, com o uso indiscriminado de agrotóxicos, com contaminação do ambiente, com produção por organofosforados de quadros depressivos. Interessante, não sabia disso. É uma coisa absolutamente... Eu ouvi histórias, o professor Carlos Felipe de Oliveira estudou, né? Ele falou assim, afinal de contas, por que o Rio Grande do Sul as pessoas se matam mais do que na Bahia? Assim, então, ser gaúcho é uma condição de risco para o suicídio? Sim, né? condição de risco. Vamos pensar, o que é isso? E ser baiano seria o fator de proteção. Né? Ele foi levantar casos, ele conta histórias, por exemplo, da cultura do tabaco. Impressionante. O tabaco é uma planta muito frágil e as tabaqueiras, as grandes empresas, na verdade, subsidiam a produção familiar. Dão os órgãos fosforados e dão todos os equipamentos. Mas as propriedades são pequenas, a plantação é muito próxima de onde as pessoas vivem. É claro que eles se paramentam todo para pulverizar, mas é inevitável que depois, com o tempo, eles vão lá olhar a plantação e estão desprotegidos. Aquele organofosforado que foi aspergido fica pelo ar. Agora, mas é mais recente, com esse momento estranho que o Brasil liberou centros defensivos agrícolas que o mundo todo abomina. Abomina. Houve um movimento para tentar que isso não acontecesse, mas foi inócuo, né? Isso. A ministra da Agricultura tem um apelido de Menina Veneno. Ela é uma grande lobista, né, do uso de defensivos agrícolas. Mas eu dizia isso, deu uma derivada, mas só dizendo que a cultura de vinho no Rio Grande do Sul começou a sentir o impacto do uso discriminado de defensivos agrícolas, não na propriedade deles, mas isso você está colocando no ambiente. É inevitável que você acabe contaminando outras culturas. Enfim. Mas, voltando, o Rio de Janeiro tem uma característica completamente diferente do Rio Grande do Sul. O que nos preocupa é que aqui é fundamentalmente um lugar da qual as violências autoprovocadas são produzidas por jovens. Difícil de conseguir aceitar que a gente tem um recurso de notificações que é extremamente falho. A gente vem investindo há anos, a Vigilância de Saúde faz um esforço tremendo. Sem dúvida nenhuma, talvez seja um dos lugares do Brasil em que as notificações de lesões autoprovocadas sejam as melhores, o padrão. Mais eficazes. Sim, mas acontece que a Covid desorganizou muito o sistema de informação, porque, num determinado momento, se perdeu toda uma cadeia de produção e, inclusive, toda a força de trabalho foi voltada para o acompanhamento epidemiológico da pandemia. Mas é interessante que, assim, mesmo tendo um excelente padrão de notificações, assim, a gente presume ou percebe que há um universo muito grande de casos subnotificados. Nós tivemos, para trabalhar com números, 305 suicídios, mortes por suicídio, por um movimento autoprovocado em 2019. Os dados de 2020, é necessário fazer uma pesquisa para poder olhar toda a base de dados das notificações de morte. Mas
chama atenção um pequeno detalhe, assim, um jovem em período final de residência fez um estudo em cima das notificações de lesões autoprovocadas de menores de 18 anos em um hospital da cidade, o Hospital Lourenço Jorge, na Barra. E foram 366 notificações de janeiro até o final de setembro, quando ele parou a contagem. 366. Mais do que uma por dia, né? E em 9 meses. Mas o que chamou a atenção foi a pesquisa dele, porque ele foi procurar na história, né, indícios de intencionalidade. E ele encontrou 300 casos de intencionalidade, que ele pôde classificar como intencional. Nós estamos falando de 300 jovens tentando suicídio em 9 meses em um hospital da cidade. Sim. Temos uma dimensão, né, quando trabalho em política pública, né, os números são o desenho que nos norteiam, né? A gente vê subir o número de suicídios no país, já foi 12 mil, passa para quase 14 agora, né, 2019, ainda não temos os dados de 2020, mas preocupa porque o que mais cresce no mundo é o suicídio de idosos, e o que mais cresce no Brasil é o suicídio de jovens, né? E esse para a gente, é um desafio, né? A gente, assim, e não dá para fazer reduções diagnósticas, né? Assim, é evidente que o sofrimento mental e assim, a depressão, mesmo a esquizofrenia, quadros psicóticos, estão muito envolvidos com isso. Sim, certamente. Certamente, estudos no mundo todo mostram que uma parcela considerável está vinculado a pessoas com transtornos mentais, mas o suicídio é um sofrimento agudo, sofrimento psíquico agudo. E a gente faz um esforço muito grande de trabalhar com os profissionais de saúde, primeiro para exorcizar aquele ogro que nós temos dentro de nós, né, coletivamente, né? Todos nós, né, somos meio patifes, meio ogros, meio, enfim. Então, é necessário trabalhar a força de trabalho das redes de saúde por uma certa sensibilidade que não dá para dizer para uma menina que tomou um monte de comprimidos barbaridades do tipo, da próxima vez faz direito, ou não é assim que você morre, é de outro... Enfim. Por mais que seja uma coisa que pareça meio pueril, tomou uma série de medicamentos que nem tinham tanta letalidade assim, e chamou a mãe, chamou não sei o quê, avisou alguém, chamou atenção. Eu acho que é importante a gente pensar que, primeiro, o suicídio não é uma decisão clara quando a pessoa... Né? Não é. Assim, há uma tremenda dúvida nisso, né? E, de alguma forma, esse movimento de tomar, ainda que seja a medicação mais inócua do mundo, é uma passagem ao ato que precisa ser considerada como uma expressão real do sofrimento. O professor José Manuel Bertolotti, professor José Manuel Bertolotti ficou anos na Organização Mundial de Saúde, em Genebra,
e coordenou alguns estudos multicêntricos. Um deles, que eu sempre cito, porque me impressionou, eu nunca mais esqueci, que era o que, em vários continentes, enfim, encontrou o mesmo resultado. 75% das pessoas que tentam suicídio e não morrem, tentam suicídio novamente nos 30 dias subsequentes. Então, veja, esse sofrimento agudo e esse movimento que pode ser aparentemente inócuo uma primeira passagem ao ato, ele expressa alguma coisa muito profunda que precisa ser abordada, e não é necessária uma rede de proteção. Não dá para não fazer uma busca ativa dessas pessoas. Não dá para o hospital virar e falar: está tudo bem, está desintoxicado. Não dá. É necessário levar em consideração a fala do sujeito e se apresentar ou convocar as suas redes de relações, dizendo: olha só, não deixe ela sozinha, não deixe ele sair por aí, tenha sempre alguém junto, meio que acompanhando, produzindo um acompanhamento, e ele precisa de cuidado. A rede de saúde se organiza numa lógica territorial, né? A estratégia de saúde da família, atenção primária, esquadrinhou as cidades, então tem territórios que são de responsabilidade de determinadas equipes de saúde. A atenção psicossocial também fez o mesmo. Os territórios não coincidem, a atenção psicossocial tem muito menos recurso, então ela pega vários trechos, né, da atenção primária, mas ambas têm a responsabilidade de correr atrás dessa pessoa, seja ela numa situação de vulnerabilidade, esses aglomerados subnormais, como os urbanistas descrevem, né? Seja no condomínio mais rico da cidade. É necessário que, se não há uma rede própria de proteção, é necessário que o SUS, o sistema público, vá atrás. E é necessário também construir o que a chave da questão está construindo, que é uma ferramenta de informação, uma ferramenta, penso eu, que viabiliza acesso para quem precisa de ajuda e não consegue ajuda, não sei a quem procurar, vai ser muito caro, não tem dinheiro, enfim. Antes de qualquer coisa, você precisa conversar com alguém, inclusive, para saber disso, né? Quanto custa as coisas, a gente, esse valor do preço das coisas é o valor da vida, né? Exatamente, é o que se constrói na vida, né? Se pondera na vida. Seria muito importante trabalhar com várias organizações, vários grupos de pessoas estudiosas, cuidadosas, né? Porque assim, não adianta você ter, operando nesse campo, grupos com discurso moral, né? E é minha muito conexão, comum. eu não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Então, sou eu que estou com a conexão ruim. Mas, eu dizia, é muito frequente lidar com pessoas, assim, com equívocos que são serviço da escuta, né? A não escuta, né? Eu não tenho nada a escutar, eu tenho algo a falar, sermão para fazer, uma prescrição de como você deve viver, de como as coisas são certas e como as coisas são erradas,
enfim. E numa vida, num mundo de incertezas, numa experiência de vida tão, né, tão efêmera que é a nossa experiência, né? E é fundamental que a gente possa, né, ter mais dúvidas, né, ter mais perplexidades do que certezas. E essa é a principal preocupação que eu tenho. A gente vem conversando sobre acesso, como construir mecanismos de acesso, como facilitar o acesso para o cidadão. Isso é importante. Porque, gente, eu estou falando sem roteiro, sem menor controle do horário, pelo amor de Deus, né? Não, a gente tem aí, tempo, Fátima. nós temos mais os... Não. Eu vejo que a dificuldade é que, muitas vezes, o acesso universal é na estratégia de saúde da família, é lá na clínica da família que vai chegar, e a pessoa chega ali, e muitas vezes a equipe não tem preparo para lidar, ou se tem preparo, não tem tempo para lidar, porque a gente viveu esse processo de pandemia que também desorganizou a vida, né? Então, muitos diabéticos ficaram descontrolados e estão tendo agora consequências, né, do descontrole de uma doença que é perigosa, que, na verdade, produz danos gravíssimos à saúde, hipertensos, etc. Então, digamos, a energia principal está voltada para recuperar o sofrimento de pessoas que eles têm instrumentos. Né? É um pouco aquela coisa do Camões, que é maravilhosa, né? Aquele verso do Camões de que navegar é preciso e viver não é preciso. Viver não é preciso. Não é preciso. A prática de saúde orientada em cima de afecções que têm uma certa organização lógica, tem uma classificação, e é possível, classificou o risco, então faz assim, faz assado, com uma série de algoritmos de conduta, ela, de alguma maneira, é precisa, só que viver não é preciso. Não tem precisão alguma. Então, chega uma pessoa falando de um sofrimento, o sujeito quase sem horário para fazer, enfim, qual vai ser a resposta? Se tem a possibilidade, vai prescrever um antidepressivo, um ansiolítico, alguma coisa qualquer, sem... Não estou demonizando o medicamento, mas é como se o medicamento fosse a resposta. Né? Não é. Ele pode entrar na resposta, aliás, e ter um papel muito importante quando bem utilizado e quando inserido num contexto de cuidado. Mas agora, não é o cuidado integral. Não é o cuidado, não é o cuidado. Ou então é a coisa mais simples. Olha, eu vou resolver o seu problema. Entra no computador, te coloquei no SISREG, no Sistema de Regulação. O tempo médio de resposta é de 137 dias. Um sofrimento agudo levou a pessoa a tentar a morte. Veja, e a gente diz cinicamente, um pouco que o Gessé Souza fala, né, de um pouco de uma má-fé institucional. É má-fé institucional eu colocar o sujeito num sistema que eu sei que vai ser visto. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então, todo o nosso esforço agora é de começar a recolher essas informações, convocar os atores locais. Queridão, olha só, está aqui o telefone, você vai ligar para essa pessoa, vai marcar, você vai lá. Né? Eu estou dizendo que a rede de saúde, e principalmente a rede especializada, né? Os consultórios, né, dentro do SUS, de psicologia, de psiquiatria, ou mesmo os outros profissionais que atuam na saúde mental, com um trabalho incrível,
não podem ficar sentados numa cadeira atrás de uma mesa, né? O professor Pacheco Palha, psiquiatra português, ria dos brasileiros. Falou, vocês inventaram um ambulatório que não deambula. Vocês inventaram um ambulatório que vocês não saem do lugar, vocês não têm sentido. Ele criticava isso lá nos anos 90 do século passado. E aí está na hora de a gente vai precisar reinventar isso mesmo, porque o que a gente está provocando os profissionais é a tomada de responsabilidade, e a tomada de responsabilidade envolve busca ativa, porque são mortes evitáveis, porque a gente lida, e aí tem um dado, esse é o dado internacional, o Rio de Janeiro não é diferente, 75% dos casos de tentativa são de mulheres. Sim. Mas 56% das mortes são de homens. Então, é um contexto inverso. Uhum. E é muito difícil, porque se a gente trabalha, e aí eu queria só dois aspectos para a gente abrir um pouco a conversa. Se a gente trabalha com a perspectiva de tentar dificultar o acesso aos meios, né? Isso, em certa medida, é muito interessante, né? Tem uma experiência na cidade de Seul, que tinha uma ponte em que as pessoas, era ali um lugar que passou a ser um espaço repetido de pessoas que se matavam se jogando dessa ponte. E aí, um grupo de profissionais, junto com o apoio da Samsung, montaram um sistema em que, quando o sujeito começava a caminhar pela ponte, começava a projetar frases perguntando, né, quem está sentindo falta de você nesse momento? Né? O que será que importa na vida? Mas, porque, na verdade, não, retornar a pessoa para a vida dela, né? Isso, trazer, assim, porque ela está com dúvidas. Nenhum sujeito que caminha para a morte tem convicção disso. Não é uma convicção. Em alguns momentos é um impulso, se joga, não sei, enfim, é um impulso. Mas para isso, até chegar a esse. É uma divisão tremenda, é um caos interno. Então, é possível dispensar estratégias de prevenção amplas, né? Eu tenho medo um pouco dos efeitos de uma coisa de mercado, né? Eu tenho um cliente no consultório que odeia amarelo. E amarelo faz pensar em suicídio. E é uma coisa que não sai da cabeça dele. Pensamento suicida, ele nunca fez planos, ele nunca produziu nada que pudesse ferir, embora muitas vezes ele fez lesões autoprovocadas, de soco na parede, quebrar coisas, enfim. Tem um sofrimento ali que é difícil de lidar, até pelo contexto de vida, de extrema solidão. E, veja, essa coisa meio mercadológica de vamos lá, vamos inundar anúncios, isso é muito bom, né, para o comércio, digamos assim, né, uma estratégia, né, mas eu tenho dúvida se é o melhor caminho. Embora eu reconheço, claro, todo mundo fala disso, é importante, coloca o tema em questão, claro que é necessário ter formas de abordagem, enfim, mas a gente vai conseguir, de fato, reduzir ou prevenir a morte construindo uma experiência de vida mais confiável. E nós,
não vivemos sós. A gente não o nosso coletivo precisa construir menos hostilidade. Então, a gente perdeu muito da doçura de gerações anteriores. Sim. Nós falamos na quarta-feira, né, que a gente já começou a falar, o Carlos Aragão, que é um psicólogo também, né, falou, e eu concordo com ele, nós estamos muito distantes daquilo que a gente pode chamar de divino. Nós estamos muito distantes do nosso divino. Nós estamos muito distantes, nós começamos a nos distanciar de forma muito perigosa daquilo que traz a pacificação, daquilo que traz um estar no mundo aceitável para si mesmo, né? Generoso e gentil, tanto para si mesmo quanto para o outro. No dia 21 de março de 2020, quando estava se iniciando, não se iniciou, mas estava se iniciando a questão da pandemia, da quarentena, né? Eu vi dentro do meu consultório que aquilo ia dar muito problema, né? Aquela situação de isolamento ia dar muito problema, porque as pessoas elas iam voltar para casa. Elas não estavam vivendo mais em casa, mas elas estavam vivendo nos cursinhos, na corrida, na academia, no trabalho, né? E voltavam para casa para dormir. E a cada vez que algo em casa se tornava insuportável nas relações, ou a própria solidão se tornava insuportável, era simples abrir a porta e ir para outro mundo, construir outro mundo. Ou até mesmo dentro de casa, construir um mundo novo, idealizado, que salvasse a própria pessoa dela mesma através das redes, né, Facebook, Instagram, onde mundos paralelos se constituem e traz alívio, um alívio temporário, um alívio duvidoso, mas traz alívio. E eu comecei a ficar muito preocupada. Voltando, eu comecei a ficar muito preocupada, porque o que chegava no meu consultório era uma enorme dúvida e uma enorme angústia. Jesus, eu vou voltar a mim mesmo? Eu vou voltar para casa? E aí, a partir da plataforma, né, nós abrimos para receber as pessoas para uma clínica. Uma clínica focada na questão da quarentena, como voltar para casa, como viver naquele momento. E a gente teve, em 72 horas, 1.230.000 e poucos mil acessos. E aí eu me dei conta que eu estava... Minha avó que falava isso, em patos de aranha, porque... E agora? E nunca mais parou, né? A demanda da plataforma nunca mais parou, mas aquilo foi, assim, gente, foi alarmante, foi alarmante. E aí eu sei que a gente está no finzinho, né? Mas existe nas políticas públicas, né? Existe a política pública de prevenção, para prevenção ao ato suicida, né? Aonde a gente vai? Com o que a gente conta? O que a gente, né, pode fazer? Com quem a gente fala? Existe uma ideia das pessoas de estarem sozinhos, exatamente muito inclusive dentro desse contexto, né? Ele entra no sistema e vai ser atendido pós-mortem, atendimento pós-mortem. Porque como? Essa é a principal questão, Fátima, para o cidadão. Assim, como é que é o acesso? Tudo bem, quem consegue o acesso ao atendimento no sistema de saúde, a grande maioria sai super satisfeita, lógico. Sempre eu sou aquela que diz viva o SUS. Viva o SUS. Mas a gente precisa fazer isso, né? Na verdade, a gente vem... Primeira questão é que a lógica é organização territorial, mas as equipes de atenção primária ficam muito solitárias nisso. E as equipes dos CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, tem um site da prefeitura, se entrar no site, na saúde, tem lá onde ser atendido. Isso, onde ser atendido, você coloca o seu endereço, vai te dar as referências.
tudo, telefone, nome das pessoas, enfim, quem você vai procurar para te ajudar no cuidado. O nosso trabalho é conseguir fazer, primeiro, que essas pessoas estejam preparadas para, de fato, atender. De fato, ter uma mínima escuta, e mesmo assim, eu estou muito atrapalhado, né? Não é para dizer que não é comigo sim, mas, vamos lá, deixa eu tratar disso, agora ó, eu vou acionar uma outra pessoa que vai dar continuidade, tá? Porque é mais ela que vai fazer. Estamos tentando construir isso, e estamos tentando construir equipes multiprofissionais. E isso foi interessante, porque o prefeito Eduardo Paes entrou, só para... Assim, eu sou gestor do Sul, trabalhei com 300 governos, enfim, né? Já trabalhei com o Eduardo Paes também, enfim, nas outras gestões. Mas ele teve a sensibilidade, ele sempre faz, né? É uma forma que ele faz, um processo de planejamento muito grande no início da gestão. E ele teve a sensibilidade de escolher dentro dos programas, porque assim, as áreas vão apresentando, olha só, tem esses problemas, assim, o que vai ser estratégico para a prefeitura investir. E ele escolheu, entre desses, a saúde mental. Então, vai ter recursos para montar essas equipes, porque, né, a ideia é a gente quer remontar essa lógica do especialista que você marca com ele para atender, vai usar o mesmo instrumento, a mesma ferramenta é o CISREG, né? Assim, a marca, mas de ter um grupo de profissionais que já façam o primeiro acolhimento online, que vai tem alguns profissionais que estão em final de carreira, ou têm algum problema de saúde, de locomoção. Essas pessoas coordenadas e tal vão fazer a primeira abordagem disso. O que está acontecendo? E distribuir, e costurar, não é distribuir, porque não é muito uma coisa de passar para o outro, mas é de chamar parcerias, chamar grupos que vão montar uma resposta ali para aquela situação, né? Ou então ele vai vai trabalhar para desconstruir a demanda, né? Dependendo da situação, enfim. E ainda é muito desafiador para a gente conseguir fazer uma comunicação adequada com a população e, sobretudo, abrir um canal para que aquele que não consegue sequer ir ao posto, que aí tem, assim, tem o caso de um senhor que fica cuidando da mulher, ele não deixa ela sozinha, e aí o tempo todo se ele vai comprar pão, é a vizinha que olha, não sei o quê, ele fica muito atrapalhado. Ele não vai conseguir levá-la à unidade de saúde, embora tenha unidade de saúde próximo da casa dele. Então, é necessário que a gente saia para ir atrás dessas pessoas, ou que a gente crie uma solução para ele, que ele possa ligar para algum lugar, para algum número. Né? Assim, o CVV faz uma coisa interessante, muito interessante. Claro, tem aí, né, como toda a experiência grandiosa, porque é grandioso você ter um online 24 horas por dia, e envolvendo voluntariado. Né? Conseguir treinar essa gente, conseguir trabalhar. Isso é um trabalho que eu considero incrível. A coordenadora geral do CVV vai estar conosco hoje também, falando sobre o trabalho deles. Não, eles fazem um trabalho fenomenal. Então, a gente precisa conseguir linkar essas coisas. A gente precisa poder facilitar ao cidadão essa possibilidade de ter uma ferramenta imediata, que pode ser o CVV, porque acho que assim, você não tem que inventar uma coisa que já tem uma funcionalidade potente. E uma boa funcionalidade. Uma boa, e acho que a maioria das pessoas que acesso ao serviço de saúde já ouviram falar do CVV. Não sei se a população inteira, mas tem uma situação, né, o suicídio, inclusive, ele é
70% ocorre em populações de baixa renda. Então, assim, tem problemas também aí. Mas, veja, se a gente conseguir estabelecer laços entre esses dispositivos institucionais, públicos, privados, enfim, na verdade, o padrão de resposta, de cuidado e de ética, né, deve ser o liame que une tudo isso, né? Então, a gente precisa construir padrões para isso. Eu tenho muita reserva com relação aos dispositivos reguladores profissionais que nós construímos ao longo da nossa experiência. Eles se cartorializaram muito, fazem respostas, muitas vezes, desconectadas da realidade, muitas vezes com um certo viés corporativo, né, que me desagrada muito, né? Mas esse diálogo precisa ser aberto. Esse diálogo precisa ser aberto. Eu acho que também nós, profissionais, o CRP está no CRP, o Corém, estão um pouquinho diferentes, né, por exemplo, do que os conselhos regionais de medicina. É necessário que a gente, em algum momento, a sociedade abra o debate também. O diálogo. Para que serve? Não, como vamos... É uma instituição da metade do século passado. Né? Enfim, nós sabemos que agora... Não estou querendo destruir nada, mas eu apenas acho que a gente precisa repensar essa história, porque talvez esses liames éticos pudessem ser feitos se a gente conseguir fazer com que essas instituições ou outras expressem o necessário rigor que deve se ter no trato com as populações vulneráveis e em sofrimento. Porque é preciso reconhecer o status de algumas pessoas, né? Quem está abaixo da linha da pobreza, é preciso reconhecer, né? Estabelecer, não é estabelecer uma nova ética, é estabelecer novos olhares. Nós precisamos estabelecer novos olhares. Precisamos ressignificar muitas coisas, ficar engessado naquele padrão e só girar, né? Como se fosse uma coisa que a gente só gira para ter um outro olhar da mesma coisa. Nós precisamos, né, ter um outro olhar para a construção de uma nova coisa. De uma nova coisa. Isso passa por uma releitura de uma experiência que vimos lá de um caminho de imaginar que precisava de uma miríade de profissionais para fazer um diagnóstico, enfim. Estamos vivendo um mundo de desafios. Eu acabei de citar isso, porque acabei de ter uma discussão, porque uma proposta de se pensar um centro de excelência pós-Covid, onde são vários profissionais que vão aparecer, não sei o que. Eu falei, isso enlouqueceram. Isso é da metade do século passado. Não se trata disso. Não tem que ter um lugar com trocentos profissionais. A gente precisa construir na rede de saúde a capacidade e a tecnologia para poder atender os cidadãos. Alguns têm dificuldades mais motoras, então a gente precisa localizar o profissional que está melhor apto, tem mais competência para atender aquela necessidade. Então, precisa esse caminho precisa ser construído dentro do serviço público, né? Mas ele é também um norteador de como nós, profissionais de saúde, cidadãos preocupados com a dimensão do coletivo, com a experiência de
de viver e de compartilhar o sofrimento que nos atravessa, acho que a gente também precisa poder conseguir construir a percepção de que as redes devem se fazer, devem serem produzidas pelas conexões das pessoas. Assim, pessoas e instituições, mas as conexões é que são a rede. E isso não significa ter centros de excelência, não tem centro nenhum, não existe centro algum, entendeu? Essa lógica já acabou há muitos anos. A experiência de centralidade enfim, alguma coisa que Galileu já atravessou há muito tempo. Enfim, não há razão alguma para a gente sustentar esse tipo de perspectiva. Então, acho que se a gente conseguir linkar mais com o CVV, e o CVV conosco, porque assim, a gente com vocês com a gente, com o CVV, com grupos que possam, de alguma maneira, atuar de forma a trocar informações, a construir, de fato, uma política social de respeito. Cada um com as suas competências, é o que eu falo. Chegou um momento, né, que ninguém pode soltar a mão de ninguém. E quem estava de mãos atadas precisa ter o ato gentil e generoso de soltá-las. E abraçar outros núcleos, e abraçar outras possibilidades, né? Ter um ato gentil mesmo, de abraçar, de dar a mão, porque a corrente pode ser enorme. Perdão. E se nós tivermos uma corrente realmente forte, segura, uma corrente de excelência técnica, uma corrente ética, a gente pode arrastar, no bom sentido, as pessoas para o melhor lugar. O melhor lugar é a vida. Né? O melhor lugar ainda é a vida. No meu entendimento, né? No meu entendimento, o melhor lugar ainda é a vida. Eu quero agradecer muito a oportunidade e conhecer. Vou dar vai ter acesso meu na chave da questão, né? Enfim, vou tentar manter um acompanhamento. Acho que um trabalho incrível de vocês. Enfim, vocês estão de parabéns de estar. Nós fizemos 35 mil acolhimentos na época da pandemia, e me orgulho disso, porque foram acolhimentos feitos com uma escuta técnica, né? Eu sempre agradeço aos profissionais que estiveram ali, que estiveram conosco de noite, porque foi dia e noite nesse trabalho. Sou grata a eles e tenho bastante orgulho da plataforma. Óbvio que a gente não ia conseguir. Eu sequer tive essa pretensão. Eu fiquei 3 noites sem dormir, de verdade, 3 noites sem dormir. Eu não conseguia fazer nada quando eu vi 300 e poucas mil pessoas em 72 horas. Era muita gente precisando de ajuda. E, a partir daí, não paramos mais. E eu me ponho disponível mesmo a conversar. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. De verdade, a gente está disponível para o trabalho. Eu quero te agradecer muito, demais, muito mesmo, essa apresentação brilhante, essa conversa. Oi? Nós tivemos uma pergunta aqui agora. Pode. Uma pergunta para o Hugo. A Superintendência de Saúde Mental da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro tem um programa específico de prevenção ao suicídio? Sim. A gente dá tratos à bola para transformar esse programa específico num plano. Nesse momento, a gente tem linhas de ação que são... eu tenho na tela aqui. A gente tem... estava procurando aqui não tenho. Fácil. A gente fez um guia rápido para os profissionais para organizar a compreensão desses eventos e poder minimamente saber como buscar, como
como construir laços para poder agir na prevenção nas diversas situações. Mas o plano municipal de prevenção do município ainda está em construção. Ele, como um plano, quando eu falo um plano, a gente tem um instrumento que a gente possa tornar público, que as pessoas possam acessar e olhar e interagir com ele. Compreender. E também, né, com o diálogo, com a crítica, produzir ajustes, melhoras, porque, assim, é evidente, a nossa experiência coletiva, né, se bem ajustada, ela vai ter uma potência maior. Né? Então, assim, estamos pegando, a gente já tem escritos de outros momentos, estamos conseguindo reunir aquilo, refazer a estrutura para entregar esse trabalho. Não deu para ser para esse setembro, mas eu acho que antes do próximo setembro, né, a gente já vai ter isso como para poder dialogar, inclusive para pensar. Agora, no site da Secretaria de Saúde, na seção da Superintendência de Atenção Primária e Vigilância, que chama SUBPAV, mas isso não importa. Vai procurar no site, vai ter lá publicações. Nas publicações vai estar o guia rápido do suicídio, e ele é interessante, ele é bem didático, ele é uma síntese do trabalho de vários profissionais. Né? É alguma coisa que foi feita para a comunicação, para os médicos de família, para os enfermeiros, para os profissionais das emergências. A ideia foi de tentar trabalhar a qualificação disso. Hugo, mais uma vez, gratidão verdadeira mesmo pela presença, pela fala clara, explícita, pelo diálogo franco. Muito obrigada mesmo por esse momento que você teve aqui com a gente partilhando. Nós estamos falando de partilha e de união, né? De partilhar o que podemos partilhar e nos unirmos para tornar algo único, algo grande, algo sustentável que sustente. Muito obrigada mesmo pela sua participação, tá bom? Obrigado a vocês pelo encontro. Sigamos juntos. Um bom final de semana a todos. Para você também, querido. Muito obrigada, tá?